É sempre bom poder compartilhar com vocês um pouco mais do Livro dos Médiuns. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa envolver vossos corações, envolver vossos lares. E agora nós vamos estar no capítulo 15. Allan Kardec, Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Das Manifestações Espíritas, segunda parte, capítulo 15, dos Médiuns Escreventes ou Psicógrafos. Os médiuns escreventes e psicógrafos eram aqueles que eram mais importantes na época do Kardec. Porque naquela época não tinha gravador, ele tinha que receber as mensagens e poder guardar, então deveria estar no papel, para que as pessoas pudessem ler, fazer as devidas observações, questionar os espíritos: você disse isso, mas isso aqui contradiz isso, contradiz aquilo, e dentro desse conjunto de informações, a gente poder, então, fazer as comparações devidas. Portanto, era necessário que fosse por escrito. Hoje, a mediunidade de psicofonia é preferível, porque a mediunidade hoje é muito mais para consolar e esclarecer espíritos. Mas cada pessoa vai ter uma mediunidade específica, uma característica específica, e deve ser respeitada para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Porque o trabalho da doutrina espírita é para educar almas encarnadas e desencarnadas. E dentro desse conjunto de processos, de ideias, de filosofias, contendo como base o ensinamento de Jesus, ou seja, o cristianismo, Kardec elaborou uma estrutura filosófica, auxiliado pelos espíritos superiores que o gerenciavam os trabalhos, para que a gente pudesse melhor compreender Jesus. Se queres entender Jesus, leia Kardec. Crie sintonia com a espiritualidade superior, estudando essas bênçãos, essas pérolas de luz que vieram para a humanidade. Dos médiuns escreventes ou psicógrafos, médiuns mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados ou involuntários e de pressentimentos. De todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Para ele, deve entender todos os esforços, porquanto permite se estabeleçam com os espíritos relações tão continuadas e regulares como as que existem entre nós. Bom, conforme ele está dizendo aqui, foi o que a gente já disse antes, aqui está só confirmando. É mais fácil de manter a comunicação com os espíritos, é mais fácil de conversar com os espíritos, é mais fácil de se entender com os espíritos. E dentro desse processo de interação, nós vamos estar sempre nos aprimorando e nos aperfeiçoando para o melhor cumprimento das metas e objetivos a alcançar com a doutrina espírita, com aquele objetivo das reuniões mediúnicas ou da obtenção das comunicações dos espíritos e com os espíritos. Com tanto mais afinco deve ser empregado quanto é por ele que os espíritos revelam melhor a sua natureza e o grau do seu aperfeiçoamento, ou da sua inferioridade, pela facilidade que encontram em exprimir-se por esse meio. Eles nos revelam seus mais íntimos pensamentos e nos facultam julgá-los e apreciar-lhes o valor. É o que a gente disse antes, como não tinha o gravador para guardar para a posteridade, então, quando colocava no papel, ali se obtinha as declarações do espírito sobre a sua condição de vida, como que eles estavam, de que forma que eles viviam no mundo espiritual. E dentro de todo esse aperfeiçoamento de ideias, de técnicas, nós fomos então aproveitando para nos instruir, para nos educar. É de grande importância nós entendermos isso, que o principal motivo da mediunidade, dos ensinamentos dos espíritos, é que nós nos eduquemos para melhor servirmos a causa do bem. Para o médium, a faculdade de escrever é, além disso, a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. Então, ele vai treinando a escrever, vai treinando, e com isso ele vai obter o resultado. A gente sempre faz a recomendação: abstenham de fazer isso em casa, façam isso na casa espírita. E por que nós devemos fazer o exercício mediúnico na casa espírita? Cada um de nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas, por espíritos dos mais variados níveis, dos mais variados tipos, com as mais variadas intenções. E muitas das vezes a gente tentando fazer as coisas com as melhores das intenções, dependendo da nossa sintonia, da nossa afinidade, nós vamos cair em determinadas armadilhas que podem ser prejudiciais a nós e ao espírito que se comunica. Portanto,
é importante que a gente entenda a necessidade de fazer o exercício da mediunidade na casa espírita.